Caê Vieira, sou professor de canto da UFRJ há relativamente pouco tempo. Eu comecei em 2018 para 2019, então ainda estou começando minha carreira como professor de canto da UFRJ. Antes da UFRJ estive nos Estados Unidos por 6 anos, fazendo meu doutorado, também dando aula na universidade lá. E antes disso tive uma longa história como regente coral. Então eu trabalho com as duas coisas, na verdade, como regente coral e como cantor. Bom, eu acho muito importante a gente sublinhar que esse projeto, nosso projeto que se chama Música na Corte e nas Ruas, o encontro da modinha com o lead na época da independência do Brasil, é uma resposta a um edital aberto pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Esse edital se chama Retomada Cultural Rio de Janeiro, número 2. E o edital foi muito feliz em abrir ali uma área específica relacionada com o bicentenário da independência. E o nosso projeto, por estar vindo dentro da história da universidade, eu senti aí a oportunidade de falar para as pessoas uma outra história que nós, músicos eruditos, conhecemos já há um tanto aqui no Brasil, mas que ela é quase desconhecida, das pessoas do Brasil que não trabalham na nossa área, e 2, do exterior, das pessoas que estão na Europa. Que história é essa? É a história desse cara fascinante, chamado Sigismundo, o Sigismund von Neukolln, que, foi o aluno preferido do Haydn, da fase final do Haydn. O Haydn foi o professor do Mozart e foi mais professor do Beethoven. E é praticamente o cara que inicia na música o que a gente chama de período clássico. Não inicia, mas ele traz esse período para a sua característica mais formal e mais bem estabelecida, o período clássico da música, que é uma coisa fundamental para a gente entender a música erudita, né? Então, ele foi esse aluno preferido do Haydn. Ele nasceu 8 anos depois do Beethoven. Então, ele é 8 anos mais novo que o Beethoven. Quando o Mozart, ele nasceu na cidade que o Mozart nasceu também. E esse cara vai para a França, primeiro para a Rússia, vai para a França. Chega na França, ele se envolve ali com algumas figuras muito importantes. Por exemplo, ele escreve a música para a coroação do Luís XVIII. Ele escreve a música para a morte do Luís XVI. E aí ele vem parar no Brasil. Quase que por acidente, entre aspas, né? Quer dizer, tudo aconteceu por acidente, porque se não fosse o Napoleão chegando muito perto de Portugal, a família real não teria vindo para cá. Então a família real de Portugal vem para cá em 1808 e traz com eles um monte de coisa que transforma o Brasil e o Rio de Janeiro, muito especificamente, no lugar mais desenvolvido de todas as Américas naquele momento. Por quê? Ele traz um banco central, Banco do Brasil, ele traz uma escola de belas artes, ele traz uma capela real, que é o que fazia música em volta do rei, a gente chamava de capela real, com alguns dos melhores músicos da Europa de então, cantores que vinham da Itália, que vinham da Alemanha, que vinham da Holanda e que vieram para o Brasil contratados pelo rei para vir para cá. Compositores, ele traz o Marcos Portugal, que ele era português, mas era um cara que fazia sucesso na Itália, escrevendo ópera assim nas principais casas italianas. Então, vem para cá uma pompa, uma glória assim imperial que as Américas não conheciam, que veio para o Rio de Janeiro experimentar o que é, por esse tempo aí de 1808 até 1820, 1821,
o que é ser a capital de um império ultramarino, né? O Rio de Janeiro se tornou Lisboa, né? Então, ele acaba vindo em 1816 como parte de uma missão diplomática e fica no Rio por 5 anos. Foi um momento de princípio de te adorar, cativo dos meus carinhos, só me contento em te amar, 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 em te amar, em te amar. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre as músicas que a gente está fazendo para vocês nesse projeto, tá? O Joaquim Manuel da Câmara, que era esse cara que cantava modinhas pelas ruas do Rio de Janeiro e que, pelo jeito, era querido e respeitado, tanto que foi apresentado para o Noicon, e o Noicon, então, pega essas músicas, transcreve para canto e piano e publica na França assim que ele volta para lá. Ele escreveu uma música, provavelmente para se acompanhar ao violão cantando, que é uma música simples, entre aspas, tudo bem? A gente hoje, quando pensa em música popular, a gente pensa em quê? Gilberto Gil, Chico Buarque, Bossa Nova, esse tipo de coisa. A gente poderia comparar esse compositor com esse tipo de atividade, né? Mas ela tem algumas características bastante interessantes. Primeiro, ela tem uma influência da ópera. Ela tem uma influência de um estilo operístico desse início do romantismo, cujo grande nome era o Rossini. Então, aqui e ali, ela tem umas coloraturas, umas passagens rápidas, floreadas, que faz com que ela tenha uma certa datação, sabe? Assim, é uma coisa meio típica daquele momento musical, vocal, que é essas primeiras décadas do século XIX, né? E que quem ouve Rossini, quem ouve, por exemplo, o Una voce poco fa, que é uma área da ópera O Barbeiro de Sevilha, vai ver bastante essas brincadeiras ágeis com a voz, fazendo escalas para cima e para baixo, e que aqui e ali aparecem no repertório das modinhas, né? A gente fica brincando que é tudo dor de cotovelo, a imensa maioria delas é dor de cotovelo. A saudade do meu amor, eu não posso viver o seu amor, se você, meu amor, me quisesse, me aceitasse. Tem duas coisas que eu acho muito interessantes de falar. Um é a grande personagem que aparece, cujo nome é Lília. Lília. Talvez o Lília brasileiro contemporâneo seria a Lilian, né? A Lilian é a grande personagem. Pelo menos em 2 ou 3 modinhas que a gente gravou, aparece esse nome, da Lília, que é como se fosse a Marília do Dirceu, por exemplo, para quem gosta de um pouco de literatura brasileira, né? Quando Lília se ausenta... entendi. Uma coisa assim. Então ele meio que se dirige a essa mulher amada, falando, poxa, você não me quer, eu te quero, eu fico aqui sofrendo, veja quem eu sou e tal, né? Então, o climão é mais ou menos todo esse. São 20 modinhas que o Noicon publicou, delas nós selecionamos 10 para esse projeto. 5 eu canto, 5 a Lara canta. Vem cá, minha companheira, vem triste mimosa flor, se tem saudade o nome de saudade eu tenho a dor.
Meu nome é Lara Cavalcante, eu sou cantora lírica, mezzo-soprano. Atualmente eu trabalho como corista e solista no coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também atuo como professora de canto na Associação de Canto Coral. Também sou formada em licenciatura em música pela Escola de Música da FRJ, tenho pós-graduação em voz cantada, canto lírico e estou concluindo o meu mestrado também no FRJ. E no meu mestrado eu também trabalho com música brasileira, então já foi meio que uma preparação para esse projeto, né? Onde eu pude pesquisar um pouco sobre as melhores formas de interpretar uma partitura, de buscar tipos de emissões para a música brasileira, que pelo fato de eu ser uma cantora de coro de ópera, tem um pouco dessa influência da emissão da ópera na música brasileira. Então isso para mim é uma coisa que eu tenho que virar a chavinha para o texto ficar bem legível para quem está ouvindo, não ficar muito, né, aquela impostação operística. E nas modinhas eu percebo que tem que ter muito cuidado com o texto, porque a escrita do acompanhamento foi feita originalmente para o violão e depois transcrita para o piano. Então você vê mais acordes em bloco, você vê um arpejozinho. E também a preocupação com a dicção, com a pronúncia, para quem está ouvindo entender bem o que está sendo cantado, né? É mais pensar em declamação mesmo, um poema declamado. O Silas estava comentando na nossa conversa ainda agora há pouco que ele se surpreendeu com a qualidade e mudou a visão dele sobre quem é esse Noicon. E eu fico pensando, quer dizer, esse cara que era muito bom músico, chegou no Rio. E aqui ele não encontrou espaço na Capela Real, porque ali tinha duas grandes figuras, que eram o Marcos Portugal e o brasileiro, que era o José Maurício, o padre José Maurício Nunes Garcia, que dominavam ali a Capela Real. Ele foi achar um outro nicho, que é o da música de câmara. Música de câmara, a gente poderia falar que é uma música que é feita para espaços menores, né? A grande sala de música de câmara hoje aqui no Rio de Janeiro é a Sala Cecília Meirelles, onde acontecem recitais de piano, recitais de canto e piano, mas também quarteto de cordas ou até orquestra de câmara, a gente tem esse termo. E as pessoas que não trabalham música talvez ficam assim, mas o que é câmara, né? Esse nome vem do fato de que nessa época que a gente está falando, começo do século XIX, século XVIII, essa música era feita nas casas das pessoas, nos castelos, nos palácios, em quartos ou então em salas ou em salões dessas pessoas que eram de alta estirpe, né? O rei, o duque, o conde, o príncipe, que contratava os músicos para vir e tocar para eles ou para os amigos deles, né? Às vezes era uma cerimônia tipo um casamento e aí ou simplesmente, às vezes muito mais trivial, era o chá da tarde e vinha um grupo de músicos para fazer aquela apresentação. E muitos desses músicos, até o início do século XIX principalmente, trabalhavam fornecendo esse tipo de música mesmo, sem assim serem pessoas tão importantes. Eles eram mais ou menos funcionários mesmo do rei, né? E o Noicon, ele percebe esse espaço aqui no Brasil. Quando ele chega aqui, ele se torna professor de música do Dom Pedro I. Ele entra na vida da família real promovendo, ofertando esse tipo de trabalho. Então ele vai tocar nas cerimônias da família real brasileira.
sem concorrer com os grandes eventos musicais que estavam na casa da Capela Real, era ali, nesse espaço mais íntimo. E ele é considerado por muitas pessoas o iniciador da música de câmara no Brasil, porque foi ele que trouxe um pouco esse conceito para cá. Não existia muito isso aqui. O que existia muito aqui era a música sacra, que acompanhava as famílias nesses momentos importantes da sua vida. Com o Noicon veio o conceito da música de câmara, e às vezes uma música instrumental de câmara, né? Então ele é um cara que traz essa visão diferente para cá. Eu sou Silas Barbosa, sou pianista colaborador do departamento vocal da Escola de Música da UFRJ e trabalho nessa área desde 2002, onde esse ano eu estou completando 20 anos de profissão. Existe um preconceito muito grande em cima do conceito modinha, isso principalmente na formação dos músicos, né? Então, por ser uma linguagem muito simples, assim, as pessoas tendem a usar a modinha mais com viés pedagógico, porque é uma linguagem que não oferece muita dificuldade de resolução das notas na partitura. E isso faz com que a gente tenha um certo preconceito em cima desse tipo de linguagem. Mas assim, como eu já tenho uma estrada, eu já passei por N estilos, assim, desde canções de Mozart, Beethoven, passando pelos grandes românticos europeus e chegando na música brasileira, que já tem esse conceito nacionalista, né, essa brasilidade imbuída, assim, que é uma coisa multicultural. Eu passei a entender de uma forma muito mais clara o quão sofisticado é a linguagem da modinha. Então, diante disso, a modinha, eu comparo ela com uma linguagem clássica, assim, como se você estivesse pegando uma sonata de Mozart para piano, que você tem aquela partitura que é muito limpa, assim, tudo muito transparente, que até um determinado período de maturidade que você tem, você acha aquilo extremamente fácil. E quando você muda essa concepção da obra, aquilo ganha uma importância e uma dificuldade muito grande, porque é um texto que te dá muita margem para você criar de forma interpretativa, de você colocar ideias, de você mudar os climas, as atmosferas, e tudo isso é muito bem conduzido pela linguagem, tanto instrumental quanto a linguagem da parte vocal, né, que está diretamente associada às mudanças de intenções emocionais que o texto escrito, né, a letra da música oferece para o intérprete. Tem que ficar parecendo mais música popular, então, nesse sentido? É uma música popular muito sofisticada. Muito sofisticada mesmo, assim, você tem que ter a melhor qualidade de voz possível. Mas a edição é mais próxima do popular do que do lírico. Quero falar de uma modinha especificamente, que está no projeto, que fala da melancolia, chamada Desde o Dia em que eu Nasci. Desde o dia em que eu nasci, veio ser a minha companheira de vida a melancolia. É deprimente, é de cortar os pulsos, é triste, mas é muito bonita. Desde o dia em que eu nasci, naquele funesto dia, veio bafejar-me o berço. Por que eu quero falar dessa modinha? Porque o Noicon adorava essa modinha. Sabe por quê? Ele usou depois em duas composições que ele fez. Uma chamada L'Amoureux, o Amoroso, que é uma composição para piano, que ele usa essa melodia, e depois em uma sonata para flauta e piano forte, né?
que ele usa de novo, num dos movimentos dessa sonata, ele usa essa modinha, é uma sonata que já foi gravada e ele usa esse tema. Então, é importante notar que essa modinha, pelo jeito, era muito querida dele e talvez até seja a modinha mais famosa do compositor na época. A gente quis colocar desde o dia em que eu nasci no CD também. No universo da música vocal, que a gente fala de ópera, de oratório, de música sacra também, ou de música popular, né? Por que não? Funk, rock, etc. No universo da música vocal, existe também o que a gente chama de música de câmara. A música vocal que foi desenvolvida por séculos e séculos para ser feita nesses teatros menores, espaços menores, né? A voz pode estar cantando em grupos menores, um quarteto vocal, por exemplo. Ela pode estar cantando com instrumentos como violão, como um quarteto de cordas, como orquestra de câmara. Mas o repertório que ficou, o repertório mais refinado, elaborado, que desenvolveu mais e mais possibilidades de escrita, sabe, assim, que se tornou muito complexo, foi o repertório de canto e piano. E é um pouco disso que a gente está fazendo aqui nesse projeto, né? Canto e piano. Duas vertentes bastante diferentes, e eu vou deixar o Silas depois falar sobre isso, porque ele que é especialista, como pianista do nosso projeto, mas uma coisa é a modinha, que usa o canto e piano, de uma maneira que o Noicon faz essa transcrição do repertório que originalmente era para violão, e o repertório que foi composto já pensando nas possibilidades expressivas do piano mesmo, que são os Lieder do Noicon. Lied, cujo plural é Lieder, em alemão, é o nome que se dá para essa canção artística na Alemanha. Porque a Alemanha se tornou assim, um grande desenvolvedor dessa linguagem, né? Ele tem outros nomes, Melodie na França, canção de câmara aqui no Brasil, art song na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas é o Lied, que é esse repertóriozão, assim, pensado para um piano que explora todas as suas possibilidades expressivas de leitura do poema, com poesia feita por os melhores poetas possíveis, né, na Alemanha, mas também aqui no Brasil, quando a gente vai fazer canção de câmara, pega os melhores textos possíveis e tentando fazer uma leitura musical para isso. E é assim, o grande top do que é a música de câmara vocal. E do Lied, você às vezes, de nós, como você vê um pouco mais esse desenho do piano, mostrando, por exemplo, numa das canções você tem a descrição de uma catedral de Estrasburgo e você consegue ver no piano com a dinâmica, as cavalgadas, você vê o desenho circular da melodia, das carruagens, tem mais dinâmica escrito na partitura. Am Strasburg übt der Donner jener Schein, für mich ist keine Leiter. Sie sitzen und reiten in den Höhen und spannen und kommen nicht weiter. Está sendo uma experiência muito boa, de muito aprendizado. Inclusive no estúdio isso fica bem mais claro pra gente, né? Porque você tem a oportunidade de se ouvir mais e a crítica é bem assim construtiva, né? Aumenta um pouco a voz, Diogo, por favor. Nós gravamos 9 Lieder, 9 canções em alemão. E um grande diferencial que a gente tem nesse projeto é que nenhuma dessas 9 canções nunca, em nenhum momento, foram gravadas. Elas foram escritas 200 anos atrás
E ninguém, na nossa atualidade, desde que começaram os CDs aí, os discos, coisa de 100 e poucos anos atrás, ninguém gravou essas 9 canções. Então a gente está muito orgulhoso de estar trazendo esse repertório, esse material. Dessas 9 canções, 8 eu recolhi em coleções de bibliotecas da Alemanha e da Áustria, que estão online. Hoje em dia é muito fácil da gente acessar. Algumas foram editadas lá na época, em 1820 e pouquinho, 1830, e estão lá as edições. Outras são, na verdade, manuscritos do próprio compositor, estão escritas e que a gente trouxe para cá, para uma escrita moderna, para a gente poder ler e fazer. Só uma delas, chamada Die Trennung, a separação, que está no IMSLP, que é um site que a gente consulta todo mundo, vai lá e está entre as canções do Neukel. Mas ainda assim não encontrei gravações. Dos grandes cantores alemães do século XX, eu encontrei uma canção do Neukel só que foi gravada e não é nenhuma dessas que a gente está fazendo. Então é um compositor que infelizmente ficou esquecido e quem sabe está sendo resgatado agora e quem sabe nosso projeto ajuda a trazer luz nesse repertório especificamente. A Lara está fazendo 3 canções. Está fazendo uma canção chamada Schäfers Klagelied, que é o lamento do pastor. Pastor, assim, não é pastor de igreja, não, estou falando pastor de rebanho, sabe? Do seu rebanho. E o Schäfers Klagelied é um poema do Goethe, Wolfgang von Goethe, que é um dos maiores poetas, se não o maior poeta da história da Alemanha. E esse pastor estava sentado, vendo o seu rebanho de ovelhas, e pensando na sua amada, e querendo que, de alguma maneira, ela ouvisse a canção que ele está cantando, tocando na sua flauta, lamentando pelo planeta coral. Da steht's voll schönen Blumen, die ganze Wiese so voll. Ich spreche sie ohne zu wissen, wenn ich sie geben soll. Und Regensturm und Gewitter verbeugt sich unter dem Baum. Dort bleibe verschlossen, doch Essa canção, Schäfers Klagelied, é de 1807. E ela tem uma coisa assim muito intimista, tal, e a gente percebe nela já essa coisa do lied bastante maduro, parecendo as canções do Schubert. Aliás, o Schubert tem uma outra versão sobre o mesmo poema, que é bastante gravada, muito conhecida no nosso meio, né? E um compositor que está saindo ali da formação que ele tinha com o Haydn. Ele escreve essa música em São Petersburgo, no tempo que ele está morando lá na Rússia. E assim, é muito bem escrita, é muito bem feita mesmo. A Lara também está fazendo uma canção chamada Die Trennung, que é uma canção sobre a qual nós ainda não encontramos muitas informações. Uma canção estrófica, uma melodia muito bonita. A gente ouvindo nem percebe que é estrófica, porque a melodia é longa e bonita, mas elas são 5 longas estrofes. A Lara e o Silas sofreram para fazer essas 5 longas estrofes. Mas uma canção, enfim, bonita. E o fato de ser estrófica é interessante porque as modinhas são estróficas, né? A forma estrófica era muito, muito importante, muito comum na época também.
por fim, ela faz um lied chamado Die vier Steinernen Reiter, que ele escreve em Estrasburgo, já bastante adiantado na carreira dele. Ele escreve essa canção 30 anos depois do que ele escreveu Schäfer's Klagelied. E ela é uma canção muito, muito louca. Ela é muito longa, com muitas mudanças de clima. Ele faz muitíssimo bem essas mudanças de clima para falar do poema. O poema é um poema meio místico, que são essas figuras que estão esculpidas na catedral, dos 4 cavaleiros, e à noite elas ganham vida e saem cavalgando e vivem as suas aventuras, que tem muito a ver com essas visões do século XIX sobre o que é o Dia das Bruxas, sobre uma coisa outra que está por cima da gente, que nos conta histórias, assim, sabe? Essas coisas bem fascinantes dos irmãos Grimm, assim, Grimm, que está presente nesse poema também. Só ver só o lá, ré. Lá, ré. Tá certo, beleza. Atenção, take 5, rodando. Am Straßburger Münster, da prange Gorschen, für mächtige steinerne Reiter. Sie sitzen und reiten wohl in den Höhen und spornen und kommen nicht weiter. Für Könige wollte ich nicht schauen herab, mit ihren versteinernen Kronen. Sie nicken uns wiegen mit steinernen Stab, von lustigen, willigen Drohnen. E agora, eu canto no CD 6 Lieder, 6 canções. Essas canções todas são de uma coleção única que ele compôs sobre um único poeta, chamado Ernst Schulze. E o que é legal é que ele escreve essas canções em 1824, ou seja, logo depois que ele volta do Brasil. Ele vai embora do Brasil em 1821. Chega lá, publica, como eu falei, as modinhas. Então a experiência dele do Brasil está fresca, sabe? São canções muitíssimo bem escritas, curtas a maior parte delas. São 6 canções, eu não vou falar de todas as 6 para a gente não se alongar demais, mas queria falar de 3 rapidamente. A primeira é uma canção chamada número 3 do ciclo, que é Die Blume und der Quell. A flor e o olho d'água. Eu traduzi como olho d'água porque é muito importante essa coisa do masculino e feminino, sabe? Mas em português a gente usaria mais fonte, a fonte de água, aquela onde brota começa um riacho, um riozinho. Mas essa canção é muito legal porque ela faz parte de uma tradição importante do Lied de colocar personagens falando para mimetizar o que é a crise do relacionamento entre uma e uma mulher. Aqui ele coloca a flor e o olho d'água. Tem uma canção, por exemplo, famosérrima do Schubert, que se chama A Morte e a Donzela. Né? Então que é essa coisa da mocinha e a morte. Mas a morte também é o morte, né? Em alemão, é masculino. O Quell, verströmst rasch und fühlst in deinem Silbersande und tränkst von weißem Schaum verhüllt, dich schwellend auf am grünen Rande. Então, fica essa briga constante entre essas personagens, né? E aqui é super erótica a história, porque esse olho d'água fala que ele está borbulhando quando ele vê essa flor. E a flor fala assim, mas eu acho tão bonito quando eu vejo meu brilho refletido em você. E ele fala, como é que você queira que fique tranquilo quando a sua imagem está aqui em mim refletida?
E ele quer subir até ela. Ela fala, não, você não tem como chegar até mim, eu sou muito mais alto do que você. E aí ele acaba no final se conformando com uma folha. Ele fala, se você deixar cair uma folha sua cair dentro, nas profundezas da minha água aqui, eu vou continuar borbulhando feliz de amor por você. E eu quero falar só de mais 2 canções. Uma que chama Lieb in Light in Lieb, que é a número 5, e a última que se chama Lebensbild, a imagem da vida. Essas 2 canções mostram claramente uma influência da modinha na escrita do Neukel. Muitas das modinhas são em modo menor, que é aquele modo que é a escala de Lá menor no piano, indo com todas as teclas brancas, né? Que é ligado mais a uma ideia assim íntima e tal. E é muito típico da modinha. E ele começa com esse desenho aqui, ó. Pam, param, na, ra, 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 la, ra, ra, la, ra, 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 ra. In mir alles falsches Glück, gib mir Täuschung, Freud und Schmerzen. Eines bleibt mir doch zurück. Eines bleibt mir doch zurück. Lieb im treuem Herzen. Que tem uma brasilidade aí, sabe? Muito típica, assim. E a outra canção, o Lebensbild, ele também começa assim, com uma cara de modinha. Só que é diferente, é uma canção nervosa, raivosa, meio heavy metal, assim, né? Então ele começa assim... Você já ouviu isso? Em algum hino nacional, não ouviu? Wie die Wolken finster schwärmen, wie sie ewig weiter wandern. Eine hebt sich nach den anderen, eine hebt sich nach den anderen, und der Himmel fasst sie nicht. Muito típica essa sequência na música brasileira do período também. Então dá para perceber que ele pega esses elementos da modinha e usa. Mas ele não esquece sua origem austríaca, e essa música termina com um clima que é total Mozart, parecendo o Mozart da ópera Flauta Mágica, de Zauberflöte. Ele faz parararam, pam, parararam, pam, que é bem típico da linguagem mozartiana. Então a gente quer mostrar para vocês um pouco desse compositor multifacetado, muito bem criado na tradição austríaca, germânica, mas que também aproveita muitos dos elementos da sua experiência aqui no Brasil para fazer uma música única e muito interessante. As canções assim estruturadas de forma 100% erudita dentro do trabalho do Neukel foi uma grata surpresa, porque a gente conhece muito pouco dele, né? Muito pouco. E aí, quando você, através de uma pesquisa que assim, precisa de cabeças muito específicas para buscarem aquilo, né? E nós tivemos, felizmente, o Caê voltando os olhos para trazer alguma coisa nova desse compositor. É muito surpreendente, porque você começa a olhar de outra forma
o quão importante foi o trabalho deste compositor especificamente. Lacht dir doch mit hellem Schwimmer eine Sonne still und freundlich, still und freundlich. Was Stürmen denkst, so feindlich, deine Wünsche sich umher. Lacht dir doch mit hellem Schimmer eine Sonne still und freundlich. Sprich aus Türmen, denk so feindlich, Então, isso eu acredito que assim faz com que eu consiga vê-lo de forma ainda mais abrangente dentro do cenário da composição do período em que ele foi produtivo, digamos assim, né? E a parte instrumental desses Lieder, né, dessas canções eruditas mesmo, elas não devem absolutamente nada para os grandes registros da história, assim, né? Desses grandes compositores que têm fama mundial e que, infelizmente, acabaram ofuscando com o passar dos anos, assim, compositores que, a meu ver, são tão importantes quanto, mas eu não sei explicar o porquê eles foram mais ofuscados do que outros dentro dessa produtividade e dessa perpetuação da sua música mesmo, né? Então, conhecer essas canções assim me fez identificar um estilo que estava em desenvolvimento e foi levado a grandes proporções, esse desenvolvimento da linguagem, que é muito claro em Schubert, é muito claro em Beethoven, é muito claro em Schumann, né? Tem as obras de início assim, de Schumann, e eu consigo perceber que existe esse movimento do desenvolvimento dessa linguagem extremamente rica, instrumentalmente falando, que procura transcrever todos os efeitos e sensações que a letra proporciona ao ouvinte. Então, foi surpreendente, gratificante, e que venham mais levantamentos desse repertório para que a gente possa produzir mais, porque a qualidade é extrema, é extremamente rico, é interessante, é muito bonito, e faz com que a gente só enriqueça, assim, porque dá margem para desenvolver a questão criativa, a questão artística dentro desse repertório. Não é? Porque uma coisa é o que a gente sente tocando, outra coisa é o que a gente sente ouvindo. Você também acha? Não acha? Eu gosto disso aqui, mas eu acho que é você que tem que decidir, não sou eu não. Tá, bota a última de novo. Eu achei aquela mais dura, achei essa aqui um pouquinho mais macia. Tem uma energia, né? Tem uma energia. Tá bom, tá bom. Fechamos essa então. Fecha a última. A última. Beleza. A produção Porque a daqui. intenção existe. Né? Ela só não deixa o forte cair. Exatamente. Aham. Boa noite. Para nós é um prazer enorme estar aqui. Estamos começando agora a nossa oficina que a gente preparou para o Paraíba do Sul, aqui como parte do projeto Música na Corte e nas Ruas, o encontro da modinha e do lead na época da independência do Brasil, que é um projeto que está sendo patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e
e Economia Criativa aqui do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural Rio de Janeiro 2. E também queria agradecer enormemente o Ademilson que está aqui, o Ademilson aqui da cidade, ele é o proponente desse projeto junto à Secretaria e tem sido um parceiro maravilhoso de trabalho. Nosso papo hoje vai ser, a gente vai cantar um pouco e contar um pouco dessas histórias do projeto que a gente levantou, desses compositores, dessa realidade toda ela ligada aos 200 anos da independência, porque é a música que se ouvia e se fazia naquele momento. Eu espero que vocês tenham o mesmo prazer que eu tive com esse repertório, que eles tragam a vocês toda essa magia, esse lirismo, né? Essa capacidade de sentir todas as questões expressivas, essa construção artístico-musical que eu pude sentir durante a preparação desse release, e que a gente consiga atingir vocês, porque é muito bonito. Então eu espero que vocês gostem bastante do material que a gente preparou. A gente ensaiou bastante, preparamos com muito carinho, foi feito todo um estudo, todo um preparo, um cuidado, e que esse material possa ficar aí para outras pessoas utilizarem, para divulgar e compartilhar. Para finalizar, a gente quer agradecer profundamente a SESEC, né, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui do Rio de Janeiro, pela oportunidade de fazer esse projeto aberto pelo edital. Queremos agradecer vocês que estiveram aqui assistindo esse vídeo e que estão dispostos aí até o seu serviço de streaming para ouvir essas canções. E o que a gente gostaria de falar para vocês é que existe uma riqueza musical que a gente não conhece. E a nossa felicidade de trazer o Noicon para vocês é explorar um pouquinho disso, sabe? Músicas lindas, super interessantes e que a gente está conseguindo trazer à luz. Esperamos trazer mais coisas assim para que a gente conheça melhor a nossa história como brasileiros, a nossa história como seres humanos, como pessoas que pensam e que dialogam entre várias culturas, né? E as nossas possibilidades culturais também. Que seja uma viagem boa para vocês ouvir essas canções e que mais projetos como esse possam aparecer pela frente. Muito obrigado. Não é menos escritor de lead do que o Beethoven ou do que o Schubert. E eu comecei a pesquisar Noicon, porque eu não conhecia nada dele. E fui conversar com o professor Inácio, ele indicou uma pessoa que tinha pesquisado Noicon e tal. E eu fui atrás e fui achar as mesmas coisas que todo mundo faz, que é uma meia dúzia de canções que ele escreveu quando estava aqui. Tem uma em italiano. Veio com a missão francesa para cá. E, entre outras atividades, ele se torna professor de música do Dom Pedro I. E como ele era austríaco, tinha tudo a ver com a imperatriz Leopoldina, que era austríaca. Né? Então tem essa relação Áustria-Brasil, e ele meio que se embrenha nisso.